Olá, pessoal, boa noite. Nessa parte da aula, após a gente já ter visto aí a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, nós vamos entrar em dois conceitos ainda sobre a parte de equação de reta, só que é a chamada equação segmentária de uma reta e a equação paramétrica. Então, a nossa sexta aula ela vai ser trabalhado esse conteúdo de equação segmentária e equação da reta, tá? Então, vamos relembrar a nossa equação geral. Nós temos aquela condição onde a nossa equação geral ela é dada por ax mais by mais c igual a zero, certo? Que é aquela equação onde a gente tem todos os termos de um lado que são igualados a zero. A nossa equação reduzida, nós temos aquela formação que o y é igual a mx mais n. Relembrando que o m e o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. O angular representa o valor da tangente do ângulo da inclinação da nossa reta, por esse motivo ele é o coeficiente angular. E o nosso n é o nosso coeficiente linear, que o linear nada mais é que é o ponto onde a minha reta toca no eixo y, certo? Bom, agora a gente vai entrar nesse conceito de equação segmentária. A equação segmentária, ela é dada a partir dos pontos que tocam o nosso plano cartesiano no zero. Então, quando o nosso x vale zero, quando o nosso y vale zero e quando o nosso x vale zero. Então, quando nós temos esses pontos, né, no caso, o primeiro aqui, o ponto P, ele é o P, vírgula, zero. O P seria o valor do nosso x. Então, aqui a gente tem um valor determinado aqui para o nosso x, certo? Mas nós percebemos que por ele tocar no x, o nosso y vale zero. Em contrapartida, do outro lado, onde a minha reta toca o eixo y, nós temos o ponto Q, que o Q, nesse ponto aqui, o x dele vale zero, ó, porque percebam que ele é exatamente onde toca, e o y vale esse valor propriamente dito. Então, quando nós temos esses pontos, onde em um ponto o x vale zero e no outro o y vale zero, a partir desses dois pontos a gente consegue montar a nossa equação segmentária da reta, tá? E aí, como que a gente vai montar essa equação segmentária da reta? Aquele princípio dos determinantes que nós usamos lá no início, né, da equação geral da reta, nós vamos fazer o mesmo princípio aqui. A única diferença é que aqui ele colocou o x e o y na parte superior, tá? Mas é indiferente a gente ter colocado ele na parte inferior, tá? A gente poderia ter começado também dessa forma. Então, aqui ele só colocou na parte superior, e aí, embaixo do x, a gente tem o ponto zero, né? Então, quem é o ponto zero? Seria o ponto Q, né? E no y, o Q. E aí, no y que a gente tem o P, no outro ponto, né? No ponto P a gente tem o P para x e o zero para y. Então, P para x e zero para y. Lembrando que a gente acrescenta o número 1 ao final e a gente replica essas duas colunas. Fazendo aquela multiplicaçãozinha inclinada, né? Lembrando que quando a gente inclina de cima para baixo, a gente vai somando, e quando a gente vai de baixo para cima, a gente vai multiplicando sempre com o sinal negativo. E aí resultou nisso daqui, ó. Estão percebendo? E aí, isolando, a gente tem, ó, o Q, o P e o PQ, certo? Então, a gente foi isolando os termos, eu deixei o Q e o P de um lado, eu passei esses dois multiplicando para o outro lado, né? E aí, para poder organizar isso daqui, né? A gente simplificou dividindo tudo por PQ, que daí quando eu divido isso por ele mesmo, resta o 1. Quando a gente faz esse processo de divisão, percebam que a minha equação segmentária da reta, ela nada mais é x sobre p mais y sobre q igual a 1. A equação segmentária é diferente da equação geral, que iguala a zero, a segmentária é igualada a 1, tá? E o nosso x e o nosso y, da fórmula, eles basicamente são divididos pelos pontos que eles tocam no nosso plano cartesiano quando o seu outro valor vale zero. Então, assim, quem é o P, né? Esse P minúsculo aqui, ele é o ponto onde o meu Y vale zero. Então, é aqui, ó, esse P aqui.
Então, quando o y valer 0, esse é o p que eu vou utilizar. E esse q aqui nada mais é o qzinho aqui do valor do meu y quando o x vale 0. Então, com isso daqui, a gente tem a chamada equação segmentária. Se eu manipular essa equação segmentária, a gente consegue chegar a ela na forma reduzida e na forma geral também, tá? Então, aqui é uma outra maneira da gente determinar a equação da reta quando a gente tiver essa condição aqui, ó. Quando a minha reta tocar exatamente no ponto y e no ponto x, né? Cruzar essas duas ordenadas, tá? Então, tanto o eixo x quanto o eixo y, quando ela tocar esses pontos aqui, com eles a gente já pode de cara determinar a nossa equação segmentária, tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. O meu ponto, ó, obter a equação geral da reta que intercepta o eixo OX, né? Então, tipo assim, do eixo X, no ponto 2,0. Então, para X ele vale 2, para o Y ele vale 0. E para o eixo OY, no ponto em que o Q vale 0, né? O QX vale 0 e o Y vale menos 3. Né? Fazendo esse processo, a gente vai aplicar isso daqui, né? Então, ó, perceba que isso aqui é o X e esse é o Y. Então, se eu pegar isso daqui e substituir aqui, a gente tem a nossa equação segmentária. Tá? Então, basicamente, eu substituí ela aqui. Então, isso daqui, ó, é a minha equação segmentária, certo? Mas é interessante que a gente sempre represente ela na forma reduzida ou na forma de equação reduzida ou equação geral, tá? Então, a gente pode fazer os dois princípios nisso daqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar isso daqui e vou isolar os termos, né? Então, para isolar esses termos, o que a gente vai ter que fazer? Percebam que, como a gente tem uma continha aqui, onde a gente tem somatório de frações de bases diferentes, a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Então, entre 2 e 6, ou 2 e 3, o mínimo múltiplo comum pode ser o 6. Só que o que a gente faz de um lado da igualdade, a gente também tem que fazer do outro. Então, eu fiz o mínimo múltiplo comum de 6 dos dois lados, né? Então, como que a gente faz o mínimo múltiplo comum? Relembrando, né? Então, 6, eu vou optar por 6, certo? Então, 6 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. O 6 eu vou dividir por menos 3, então vai ficar menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Agora a gente vai do outro lado. O 6 dividido por... Aqui é como embaixo a gente considerasse o 1, né? Dividido por 1 é o próprio 6, vezes o 1 de cima dá o 6, tá? Como a gente fez o mínimo múltiplo comum, ó, se eu tenho 6 do lado, tenho 6 do outro, a gente pode cancelar, né? Anular isso daqui. E aí fica somente a parte superior. E aí, tendo a parte superior, para a gente obter a equação geral da nossa reta, basta a gente isolar tudo e igualar a zero. Então, o 6 eu passo para o outro lado, né? Que ele está positivo, ele vai negativo. E a gente chega aqui na nossa equação geral da nossa reta, tá bom? Vamos para mais um caso. Vamos para mais um caso. Esse caso aqui, ó, nós temos a equação da segmentária. Ele pede para a gente determinar a equação da segmentária, né? Aqui ele deu a geral, né? Então, como que eu transformo ela na segmentária? Então, eu vou pegar isso daqui. Primeiramente, eu vou passar um número para o outro lado, né? Então, eu vou pegar e colocar o 5 do outro lado. Quando eu faço isso, lembrando que a segmentária, ela é sempre igualada a 1, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Para que a gente tenha um valor 1 do outro lado, a gente tem que dividir esse número que ficou sozinho aqui por ele mesmo, certo? Então, se eu tenho menos 5, se eu dividir pelo próprio menos 5, a gente vai chegar no valor 1, certo? Então, eu vou fazer isso, só que o que eu faço de um lado, a gente faz do outro lado, certo? Então, o que eu fiz de um lado, eu faço do outro lado, e a gente chega nessa condição aqui. Quando eu simplifico aqui, resta o próprio 1. E é isso daqui, ó. Como que eu faço para me simplificar, né? Porque a gente tem que representar ela na segmentária. E a segmentária sempre o valor que está embaixo, dividindo, é o próprio valor, né? Então, vou pegar um lapisinho aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, assim, esse valor, quando a gente tem aqui, ó, 4 sobre 5, certo? Ele tem um x na parte de cima, né? Para isso daqui, para mim anular isso daqui, eu tenho que como se fosse dividir, multiplicar pelo inverso dele, né? Então, a gente multiplica isso daqui por menos 5
sobre 4. Opa, peraí. Vou fazer aqui, porque senão não vai dar certo. Deixa eu só apagar aqui. Só um instantinho. Deixa eu achar a borracha. Então, vamos lá. Como nós temos aqui 4 dividido por menos 5 e aqui menos 9 dividido por menos 5, né? Para a gente reverter isso daqui, para simplificar isso daqui, a gente vai ter que fazer o quê? Essa expressão, ela é a equivalente a isso daqui dividido por essa fração invertida, tá? Então, essa expressão aqui, ela é equivalente, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Então, 4 sobre 5x. Isso daqui é a mesma coisa que x, né? Só que daí, isso daqui, para ir para a parte de baixo, ele vai invertido. Então, eu tenho que pegar toda essa estrutura aqui e passar para a parte de baixo. Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar isso e inverter, tá? Então, a gente inverte da mesma forma. Então, a gente vai no mesmo finalzinho, ó. Então, menos 5 sobre 4. Então, ao invés de 4 sobre 5, a gente vai ter o quê? Menos 5 sobre 4, tá? Então, a gente consegue colocar isso para a parte de baixo. A mesma coisa a gente faz aqui, só que aqui é menos e menos, fica mais, né? Então, na parte de baixo, como que a gente, na parte de cima, a gente tem 9 sobre 5. Na parte de baixo vai ficar o contrário, 5 sobre 9. Percebam que aqui, ó, a gente tem um elemento isolado. Esses aqui são os valores das minhas coordenadas, né? Dos meus pontos da minha equação segmentária. Então, essa é a minha equação segmentária. E quem são os pontos dessa equação segmentária? Esse primeiro é o x, então o meu x é menos 5 sobre 4 igual, e vírgula 0. E o outro, nós temos, no outro ponto, né, é 0,5 sobre 9.